Olá, galera do canal Arena Apologética, estamos aqui mais uma vez para fazer um grande debate. Pergunta 3 minutos, a resposta e réplica é 5, tá certo? Eu coloquei errado aí. Então, resposta e réplica é 5. Belezinha? Fechado? Pode começar e você tem 2 minutos para explicar o que você vai defender e também, né, se apresentar aí para a galera. Fica à vontade, vou dar aqui o play. Boa noite, galera, tudo bem? Me chamo Anderson Apolinário, sou da Igreja Adventista. Hoje eu vou defender Daniel capítulo 7, capítulo 8, né? Ainda com um participar do capítulo 9, sobre o chifre pequeno, né? Sendo Roma papal, tá? Roma em 2 períodos, né? O imperial e Roma papal também. Esse tema saiu por causa de uma conversa que nós estávamos tendo, aí o Atafona e eu discordamos de alguma parte. Hoje eu trouxe algumas informações para vocês. Espero ser o mais claro possível e eu vou pedir uma coisa para vocês já, desde que vocês estão me ouvindo, que faça uma coisa. Eu tenho observado em alguns debates que eu tenho assistido, não tenho assistido todos, confesso, mas alguns debates, muita gente falando no chat, tudo. Nessa parte de estudo bíblico sobre isso, eu vou pedir que você nos acompanhe com a Bíblia. Por quê? Porque a minha intenção aqui é sempre mostrar a palavra de Deus, né, para as pessoas conhecerem mais, né, um pouco mais do que eu vou trazer para vocês. Ou outra pessoa pode também trazer para vocês, como o Atafona também pode trazer para vocês. Aí, então, o legal é acompanhar tanto os versos que eu e o Atafona fala aqui sobre isso para vocês. Então isso é importante, tudo bem? Isso é importante para você prestar bastante atenção nos detalhes, porque é escatologia. Escatologia, gente, é um pouco difícil, tá? Então tem que prestar atenção nas bases, tudo bem? E seguir conforme. Bem, hoje eu vou mostrar claramente os pontos de vista do historicismo, tá bom? E, é claro, a Atafona defende a visão preterista, a visão futurista, né? Não é uma visão igual à minha, mesmo que ele seja testemunho de Jeová e tenha a base historicista. É isso que a gente vai ver hoje. Tudo bem? Então, é isso. Desejo boa sorte para você, meu amigo Atafona, e um beijo. Atafona, você tem aí 2 minutos. Tá na tela, o tempo é seu, pode começar. Desculpa eu ter sumido aí, que eu peguei a caneta que tinha acabado a carga e fui pegar outra. Bom, antes de mais nada, eu já quero corrigir aí o Apolinário, que ele disse que eu tenho visão preterista. Não tem visão preterista nenhuma, tá? O que eu vou defender aqui, quero deixar claro aqui que não é nada para ser agressivo aos adventistas que acreditam que Roma é o chifre pequeno, mas apenas para trazer o que a Bíblia ensina a respeito disso, ok? Então, basicamente, eu vou mostrar que Roma não pode ser o chifre pequeno de Daniel 8, do versículo 8 ao 14, como está proposto no tema. Não pode ser, e eu vou mostrar o porquê que não pode ser, nem biblicamente e nem historicamente. É só isso que eu tenho para apresentar. Do Apolinário, você tem 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta. O tempo já está na tela, ok? Fique à vontade, pode começar. Vamos lá. Primeiramente, a visão preterista tem 4 visões: historicista, preterismo, dispensacionalismo historicismo, dispensacionalismo, preterismo e amilenismo, tá? São 4 visões. As visões futuristas são chamadas preterismo e futurismo. Acho que a Atafona também não conhece. Bem, a minha primeira pergunta é essa. A palavra merhem, tá, no hebraico, usado na sintaxe, tá, na sintaxe do texto, pode estar tanto no masculino quanto no feminino, acompanhando a perícope do verso anterior? Essa é a minha pergunta. Bem, agora, Atafona, você tem aí 5 minutos, né, para fazer a sua resposta. O tempo está na tela, pode começar. Então, senhores, o senhor Anderson Apolinário, como ele falou no início, né, o motivo dessa palestra aqui,
Tem microfone aberto aí, hein? Estou ouvindo bastante ruído, não sei de quem é. Ele disse que surgiu realmente, foi uma conversa, um teste, eu acho que o Ronaldo estava fazendo, que estavam ele, o Kleber Guedes e o Apolinário. Ele me mandou o link e pediu para que eu entrasse. Aí surgiu a conversa ali em torno do juízo investigativo. Eu fiz algumas perguntas, o Apolinário fez outras. Eu fiz um questionamento sobre as 70 semanas. Ele respondeu o que ele entendia. Eu discordei. Kleber Guedes e Ronaldo são testemunhas. E ficou mais ou menos nisso daí. Depois, no privado, eu propus ao Apolinário, ou posso até estar enganado, posso até ter proposto no próprio vídeo que nós estávamos fazendo, mas eu acho que foi no privado, que nós debatêssemos sobre o decreto de Artaxerxes de Esdras 7, do 11 ao 26, para ver se ali realmente marca o início das 70 semanas. O Apolinário divergiu e fez o seguinte comentário. Bom, nós temos que começar de onde nós iniciamos, que é o chifre pequeno. Aí ele me propôs fazer 3 debates. Primeiro, se Roma é o chifre pequeno. Depois, nós iríamos para o que são as 2.300 tardes e manhãs. E, por último, nós debateríamos o decreto de Artaxerxes. Então, o tema de hoje é este. Roma é o chifre pequeno de Daniel 8, do 8 ao 14. Esse é o tema. Eu mandei um convite para o Apolinário para ele assistir ao debate que houve entre eu e o Samuel sobre se Jesus era criador ou criatura. Ele me respondeu dizendo que ele não viu, ou que ele não iria ver, não me recordo agora se foi antes ou depois, porque 2 pessoas que não entendem do que estão falando, ele não ia perder tempo. Ou seja, ele nem viu e disse que as pessoas não conheciam, nem eu nem o Samuel. E aí ele disse que no nosso debate ele iria aplicar a Bíblia, iria dar uma aula e mostrar o que é um debate acadêmico. Então, para quem diz que vai dar aula e mostrar o que é um debate acadêmico, visto que o tema é Roma é o chifre pequeno, de Daniel 8, você me faz uma pergunta de um termo hebraico, pergunta se ela está dentro da perícope e acha que você está fazendo pergunta sobre o tema. É assim que você faz um debate acadêmico. Me desculpe, eu nem anotei a sua pergunta quando eu comecei a ver o que você estava falando. Você usou um termo hebraico porque você quer mostrar que você é acadêmico, e você é. Eu não sou acadêmico. Você estuda ou estudou em faculdade, você faz cursos, eu não faço. Então, eu não estou preocupado aqui com a sua pergunta, porque eu estou expondo que a sua pergunta foge ao tema. Você foge ao tema porque você deveria me fazer algum tipo de pergunta para tentar fazer com que eu mostrasse a respeito de Roma ser ou não ser o chifre pequeno. Eu vou deixar que você mostre todo o seu conhecimento acadêmico na sua réplica e mostre o que essa pergunta tem a ver com o fato de Roma ser o chifre pequeno ou não ser o chifre pequeno. Então, os senhores vão ver que, ao longo do debate, provavelmente ele vai fazer outras fugas. Por que ele vai fazer outras fugas? Porque ele está querendo mostrar aqui que ele é acadêmico. E quando eu estou falando aqui que o Apolinário quer mostrar que é acadêmico, entendam que eu não estou desrespeitando o Apolinário e nem desrespeitando ele ser acadêmico. É porque o Apolinário, quem o conhece, sabe que ele gosta de se mostrar superior. E, de fato, ele é superior em alguns quesitos. Um camarada que é acadêmico, que fez faculdade ou faz faculdade, ele não pode ser do mesmo patamar que alguém que não fez. Nesse ponto, ele é. Só que a falta da humildade não faz com que ele mostre isso. Então, ele vai sempre querer mostrar aqui que ele é acadêmico e eu não sou. Por isso que no link eu disse que eu era um comedor de farofa e ele é um acadêmico. Agora, a pergunta dele, eu quero que ele explique como que isso tem a ver, a pergunta que ele fez, como isso tem a ver com provar que Roma é o chifre pequeno ou não. Tá? Eu sei que aí ele vai dizer que eu fugi da pergunta, mas eu estou deixando claro. Eu não respondi a pergunta porque eu entendo que a sua pergunta não tem a ver com o tema. Foi uma fuga para mostrar a erudição. Então, eu não respondi, eu só tratei de mostrar o porquê que eu não respondi. Está encerrada aí a minha participação. Ok. Vamos lá, 5 minutos, fica à vontade, pode começar. Vamos lá. Bem, pessoal, eu estou gostando mais do Otafona agora. Né? Um beijo.
Muito bom. Eu estou anotando aqui todas as coisas que ele está falando, né? Realmente aconteceu o debate, né? A conversa lá, e a gente acabou discutindo, e depois entrou em acordo para fazer o debate. O tema é Daniel 8. A minha pergunta foi de Daniel 8. Para quem entende sobre Daniel 8, entenderia a pergunta normal. Mas o senhor Atafona, ele falou assim, ó, foge ao tema. Foge ao tema. É simplesmente o argumento dele. Eu escrevi, ó, 2 minutos e nada da resposta. Depois, 4 minutos e nada da resposta. 5 minutos e nada da resposta. Tanto que ele chegou e falou, olha, eu vou esperar o Apolinário me responder o que a pergunta dele tem a ver com o tema, né? Tá bom, senhor Atafona. Vamos lá. Quando a gente é chamado para um debate, outra coisa, no mínimo a gente tem que ter um padrão, saber sobre o tema, né? Conhecer um mínimo do tema. Eu acho que isso é primordial. Mas vamos lá. Ele falou assim, ó, eu entendo, as palavras dele, eu anotei, eu entendo que essa pergunta não tem a ver com o tema. Essas foram as palavras dele. A minha pergunta é simples. A palavra mehen, no verso 8, ou verso 9, tá? Capítulo 8, verso 9, a palavra mehen ali, tá? Deles, um deles, tudo bem? Um deles. O que é unidade, pode estar tanto no feminino quanto no masculino. Tudo bem? Agora, deles, mehen, só pode estar no masculino. Tudo bem? Não é que eu quero me mostrar outra coisa. Você está tirando isso da sua cabeça, Tafona? Desculpa. Agora, qualquer um que usa... Olha a sua desculpa. Qualquer que usa a Bíblia sintaticamente, morfologicamente, está querendo se exibir? Não tem isso. Aí você fala, outros me conhecem. Não conheço nada. Tem nada a ver isso aí que você está tirando da sua cabeça. Tá bom? Então, eu quero que você preste atenção. A palavra mehen está no masculino, deles. Sabe por quê? Porque o verso 8, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo agora. Vamos lá. Daniel, capítulo 8. Lembra que eu falei sobre o chat? Capítulo 8, ó. Fecha o chat agora. Abre comigo, capítulo 8, verso 9. De um deles saiu um chifre. Karen. De um deles. A palavra deles, mehen, está associado não ao chifre. Ele não sai, esse chifre pequeno não sai, tá bom? Não sai de um dos quatro. Tudo bem? Tanto que na nossa conversa eu falei, olha, eu concordo que o texto está dizendo isso, que está saindo de um, mas não está no hebraico. Você não encontra a palavra keren, que é chifre, ali. Você não encontra ligado aos 4 chifres, você encontra ligado aos 4 ventos. Tudo bem? Então, a palavra, até a palavra vento, né? Até a palavra vento, desculpa, 4, número 4, também está no masculino. Também está no masculino. Então, quer dizer, não pode, sintaticamente, gente, ó, de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul. Não tem condição, tá bom? Não tem condição, sintaticamente, de eu encaixar, tá? De um deles, que é masculino deles, sair dos chifres, mas sim dos 4 ventos. É a extensão territorial que Roma assume. Isso não é visão. Desculpa, falou que não queria chatear os adventistas. Eu concordo. Parabéns por sua atitude. Isso não é visão adventista, tá? Não é visão adventista. O protestantismo já passava sobre isso, essa visão, tá bom? O protestantismo já tinha isso, tá? Isaac Newton, Lutero, tá? O John Wesley, tá? Wycliffe, John Hus, todos já traziam, tá bom? Todos já traziam essa visão aí, sendo Roma. Tudo bem? Então não é uma visão adventista. Então a minha primeira pergunta, senhor Atafona, teve a ver sim com o tema. Que não sai dos 4 chifres, mas sai dentre os 4. Ok.
A Tafona está a postos aí, lembrando que você só pode fazer a pergunta, os 3 minutos aí para você perguntar, tá ok? Sem réplicas. Então, veja bem, a minha primeira pergunta ela é muito simples. Então, a teoria fantasiosa do tal do juízo investigativo ensina que no versículo 14 de Daniel, quando fala das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, são 2.300 anos e que eles terminaram em 1844 depois de Cristo. Continua aberto o áudio de alguém aí, tá? Em vista disso, para que esse cálculo esteja certo, esses 2.300 anos tem que ter começado 2.300 anos antes de 1844, ou seja, em 457 a.C. A própria Igreja Adventista usa este ano como o ano do início das 70 semanas que foram cortadas dos 2.300 anos, ok? Pois bem, vou ler aqui Daniel, capítulo 8, versículos 8 a 11, que vai dizer o seguinte. Daniel 8, do 8 a 11. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, no hebraico é apenas tamide, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Bom, então se Roma é o chifre pequeno e foi profetizado, melhor dizendo, que o chifre pequeno faria tudo isso, eu quero saber qual é o fato bíblico, tá? A passagem bíblica, que mostra Roma fazendo tudo isso em 457 contra o santuário. Ou seja, ter lançado por terra as estrelas do exército, ter pisado essas estrelas, ter tirado o holocausto contínuo, ter deitado abaixo o lugar do santuário, ter feito o que quis e ter prosperado. Isso tem que ter sido feito em 457 a.C. Porque se terminou em 1844 depois de Cristo, para que tenha durado até 2.300 anos, tem que ter começado em 457. Então, eu quero que o Apolinário mostre para nós qual é a passagem bíblica que mostra algum poder fazendo tudo isso que o chifre pequeno iria fazer no ano de 457. Porque se não for em 457, os 2.300 anos não pode terminar em 1844. Essa é a minha pergunta. Ok, Apolinário, você entendeu a pergunta, né? Pode começar. Bem, vamos lá. Em Daniel 7, se você abrir a sua Bíblia aí, você encontra no verso 25, que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Antigo Epifânio tentou helenizar tudo, mas não mudou os tempos e a lei. Os testemunhos de Jeová compreendem claramente que Daniel 7 aqui, o quarto animal é Roma. Legal. Mas, em Daniel 8, não. Nós entendemos, o protestantismo em si entende que o mesmo chifre em Daniel 7 é o mesmo chifre pequeno, é o mesmo chifre que aparece aqui em Daniel 8 também. Mas em Daniel 7 mostra uma extensão ampliada, jogada para o tempo do fim. Em Daniel 8 também mostra? Mostra, e que eu vou entrar na próxima pergunta, na outra pergunta, talvez no outro bloco, com o verso 23. Depois. Tudo bem? Mas em extensões diferentes de tempo, né? Claramente. Então, Daniel 7, respondendo a sua pergunta diretamente, não é difícil, tá? Em Daniel 7, está mostrando um chifre pequeno, tá bom? Que ali cresce entre os chifres, tudo bem? E ali arranca 3. Esse mesmo poder que blasfema contra o Altíssimo, magoa os santos, persegue os santos, faz tudo isso, também é o mesmo identificado em Daniel 8. Isso não é visão adventista, tudo bem? Como eu já falei, não é só uma visão adventista, tá? Já é do protestantismo em si. Então, Daniel 8 vem com uma visão trazendo assim, ó, esse chifre vai crescer, vai atingir até o exército do céu. Essa, nós podemos entender a extensão dele horizontal, que é territorial, tudo bem?
E olha só, uma definição muito boa. O chifre pequeno não ataca da onde ele veio. Não ataca da onde ele veio. Ele ataca estendendo a tafona. E se ele atacar da onde ele veio, aí tem um erro aqui no texto que você não está enxergando. Mas ele ataca estendendo, horizontalmente. Depois ele ataca onde? Crescendo. Entendeu? Aí ele trabalha crescendo. Como eu faço para acessar as fotos, a imagem que eu coloquei, Ronaldo? Você colocou lá na pasta? Coloquei na pasta, Ronaldo, por gentileza. Okay. Lá que você tinha que ter avisado antes. Eu vou puxar aqui. Me perdoe. Enquanto isso, eu vou falando. Uhum. O exército do céu foi entregue ao sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a terra. Gente, toda essa parte é um ataque diretamente a Deus. É um ataque diretamente a Deus. O que o antigo quarto Epifânio fez, na visão judaica, não foi nem próximo que muitos outros fizeram, por exemplo, como a Síria. Entendeu? Na visão judaica, o que ficou gravado, o que teve referência, tá? O que teve a mudança na visão judaica foi o exílio babilônico. E não o antigo Epifânio. Tá? E não o antigo Epifânio. O que trouxe isso foi a visão, o exílio de Babilônia. Aí trouxe. É certo que o antigo Epifânio matou uma porca, né? Queria helenizar, acabou com a circuncisão, né? E, na verdade, muitos já queriam isso lá. Você veja que os irmãos, né? Os irmãos macabeus têm que lutar contra os próprios outros irmãos sobre isso. Você entendeu? Sobre outras questões também. Então, quer dizer, já era uma coisa esperada pelo outro povo, ou pelo povo judeu. Já era essa questão. Só que o povo não aderiu a tudo isso. Então, houve a guerra lá dos dois irmãos macabeus, você já conhece, primeira Macabeus, segunda Macabeus. Mas nas imagens, se não der para mostrar agora, eu vou mostrar depois, tá bom? Vai mostrar Roma, fazendo as mesmas coisas que você falou aqui, Atafona. Você me perguntou aonde Roma fez isso. Então, ó, num ataque horizontal, vertical e horizontal, que é ligado aos céus. Tudo bem? Uma extensão territorial e também um ataque direto a Deus. Sabe por quê? Porque o Papa se coloca no trono dizendo, eu perdoo o pecado. Quem faz a transgressão aqui, faz acabar o sacrifício diário, que é o Tamid sobre isso, é só Jesus. É só Jesus. Esse poder vem falando, não, eu posso perdoar pecado. Você entendeu? Então eles colocam no lugar. Ok. Tá bom, então. 5 minutos, Atafona. Eu vou pôr aí o tempo na tela. Pode começar, viu? Então, os senhores viram aí que a minha pergunta foi: qual a passagem bíblica do ano 457 que mostra Roma fazendo tudo o que o chifre pequeno iria fazer? Aí ele divagou e não respondeu. Sabe por que ele não respondeu? Porque não tem. Por quê? Porque o ano 457, que a Igreja Adventista usa como base, é o 7º ano do rei Artaxerxes, ok? O 7º ano do rei Artaxerxes tem um decreto que está registrado em Esdras, capítulo 7, do versículo 11 ao 26. Eu quero que o Ronaldo ponha aquela imagem que eu pedi a ele, Ronaldo, por favor. É assim que faz debate, tá, Apolinário? Para quem disse que ia me dar aula de debate acadêmico, você tem que se preparar. Então tá aí, ó. O que eu vou comentar aqui, pode alguém dizer que é tréplica do comentário dele, mas faz parte da minha réplica, tá? Ele, na réplica dele, ele disse que ali não saiu dos 4 ventos, dos 4 chifres, saiu dos 4 ventos. Bom, se saiu dos 4 ventos ou dos 4 chifres, não faz a menor diferença. Por quê? Olha o que diz aqui. Isso aí é o livro Nisto Cremos, tá? As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, capítulo 23, a doutrina do santuário. Diz assim, ó. No fim do seu reinado, tá? É o 3º parágrafo de baixo para cima. No fim do seu reinado, Daniel 8:23, ou em outras palavras, próximo ao fim do dividido Império Grego, erguer-se-ia um chifre pequeno. Muito interessante, né? O chifre pequeno iria se erguer perto do fim do dividido Império Grego.
Bom, se os 2.300 anos terminarem em 1844 e tem que começar em 457, pode tirar a imagem, Ronaldo, por favor. Se ele tem que começar em 457 para dar 2.300 anos, em 1844 depois de Cristo, e se a própria Igreja Adventista afirma que o chifre surge perto do fim do dividido Império Grego, o fim do dividido Império Grego foi ano 146. Então, o chifre pequeno que ele diz que é Roma só surgiu em 146 a.C. Como pode ele ter surgido em 146 e profanado o santuário em 457, como Roma pagã ou Roma imperial? Segundo, esse chifre pequeno nascido depois da quebra do chifre não pode ter sido em 457, porque Alexandre o Grande só nasceu em 356, 101 anos depois de 457. Morreu em 323, 134 anos depois. Se o chifre pequeno só surge depois da morte de Alexandre, ele não pode ter profanado o santuário em 457. Então isso é lógico, é simples de entender. Roma não pode ser o chifre pequeno que profana o santuário por 2.300 anos, de 457 a.C. a 1844, porque a própria igreja diz que o chifre surgiu perto do fim do dividido Império Grego. Como Roma poderia ter feito o que o chifre pequeno fez em 457, se ela só iria surgir perto do fim do dividido Império Grego? Então, ela surgiria depois da Grécia, depois do bode peludo derrotar Medo-Pérsia em 331, e aí depois iriam surgir 4 chifres, sejam eles do vento, sejam eles do chifre. O fato é que eles surgem depois da morte de Alexandre. O chifre pequeno surge seja de um dos 4 ventos, seja de um dos chifres, só depois da morte de Alexandre. Em 457, Alexandre nem nascido era, senhor Apolinário. Então, essa história de que é Roma e usar o decreto de Artaxerxes para dizer que ali mostra o início das 70 semanas, que foram cortadas dos 2.300 anos, é uma falácia sem sentido algum. E um terceiro ponto, Roma em 457 não podia ter profanado o santuário a partir dali até 1844, porque Roma não era o império, era a Medo-Pérsia. Segundo, depois veio o Império Grego em 331. E depois veio o Império Romano, que destruiu o Império Grego. Aliás, destruiu não, que o Império Grego caiu em 146, e o Império Romano só veio existir a partir do ano 27, com a coroação de Otávio Augusto como primeiro imperador. Antes, Roma era uma república. Então, essa história de que Roma é o chifre pequeno que profanou o santuário por 2.300 anos, desde 457 até 1844 depois de Cristo, não bate com a história. Eu sei que você acredita nisso, mas para pensar, como alguém pode fazer uma coisa se ela não existia em 457? Se o império não era Roma, era Medo-Pérsia. Eu encerrei por aqui. Ok, Apolinário, você vai ter aí 2 minutos para fazer a sua pergunta. Eu estou abrindo aqui o seu áudio. Se você tiver alguma tréplica para fazer, não faça. Se você tiver algum comentário sobre a resposta do Atafona, você fará na sua réplica, que é um tempo livre que você tem. No momento agora, você vai fazer a sua pergunta. Tá ok? Você tem 3 minutos, o tempo está na tela, pode começar. Vamos lá. Minha próxima pergunta é bem simples. As 2.000, já que você falou sobre as 2.000, eu vou só usar a minha pergunta, tá? Não é uma tréplica, vou só usar a minha pergunta dentro da resposta que ele deu. Se você está falando das 2.300 tardes manhãs, que é citado ali no capítulo 8, né, de Daniel, ligado ao tempo do fim. Tudo bem? É bem simples a minha pergunta. As 2.300 tardes de manhã, em Daniel 8, está ligada ao tempo do fim, que viria o chifre pequeno? Então, vamos lá. Na sua resposta, acho que você já deu. Aí. Você falou que só, eu anotei aqui, não faz a menor diferença, é outra parte. Depois da morte de Alexandre, surge o chifre pequeno. É depois, não antes. Roma não existia antes. Tá bom. Roma não existia antes. E depois da morte de Alexandre, surge o chifre pequeno. A minha pergunta é essa, tá? As 2.300 tarde e manhã, em Daniel 8, como é interpretado por vocês, está ligada ao tempo do fim, que viria o chifre pequeno? Sim ou não, e por quê?
Ok. Atafona, você entendeu a pergunta aí? Beleza, você tem 5 minutos, vou colocar o tempo na tela, pode começar. Senhor Anderson Apolinário, o senhor disse que iria me dar uma aula de debate acadêmico, né? Eu tenho o áudio seu, tá? Se alguém duvidar que o senhor falou, é só me pedir, tá? Meu número é 22 981 507 541, onde ele diz que ele vai apresentar a Bíblia e ele vai me dar uma aula de como se faz um debate acadêmico. Olha só, novamente a pergunta dele não tem a ver com a afirmação dele de que Roma é o chifre pequeno. A pergunta dele foi: as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 está ligada ao tempo do fim que viria o chifre pequeno? Ele está me fazendo uma pergunta não do chifre pequeno ser Roma ou não ser Roma. Então deixa eu te explicar, o Apolinário. Você pode ser acadêmico, mas eu acho que de debate você é bem cru, tá? CRU, tá? Aquilo que ainda está por ficar no ponto. Você se propõe a debater para provar que Roma é o chifre pequeno, Roma imperial ou pagã, e depois a Roma papal. E aí você me pergunta o seguinte: as 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, está ligado ao tempo do fim que viria o chifre pequeno? O que tem a ver isso com Roma ser ou não ser o chifre pequeno? Sim, não e por quê? Então, eu não vou te responder se está ligado ao tempo do fim, porque isso faz parte do seu segundo tema que você queria debater, o que são as 2.300 tardes e manhãs. Então, me desculpa, você não sabe debater, você não sabe programar perguntas para levar o público a entender o seu ponto de vista. É a segunda pergunta que você me faz e que você não trata da sua afirmativa de que Roma é o chifre pequeno. Novamente, você pega palavras que estão dentro do contexto de Daniel 8, mas você não faz nada incisivo, tipo assim, Marcelo, Roma é o chifre pequeno. Por isso, assim, assim, assim. Como é que você prova diante disso que não é? Não, você me pergunta. As 2.300 tardes e manhãs está ligada ao tempo do fim, que viria o chifre pequeno? Eu não deveria responder porque ela não é a pergunta do debate. Mas eu vou te dar só um tostão na minha voz, como diria o Zé Bonitinho, tá? Você pergunta se está ligado ao tempo do fim. Não, não está ligado ao tempo do fim, porque 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 anos. Quando nós formos debater sobre as 2.300 tardes e manhãs, aí eu vou falar. Você pode até repetir essa pergunta, tá? Você anota ela aí, salva num caderninho, na nuvem, e você me faz. Hoje você, pela segunda vez, você foge do tema. Você foge de afirmar, de perguntas que vão mostrar para o público que você tem convicção de que a identidade do chifre pequeno é Roma. Quando você me pergunta se 2.300 tardes e manhãs tem a ver com o tempo do fim, você não está me perguntando do chifre pequeno. Aí você colocou o chifre pequeno no meio para dizer que está falando do chifre pequeno e da identidade. Você está querendo que eu identifique as 2.300 tardes e manhãs, não o chifre pequeno. Então, me desculpe, para quem disse que ia me dar aula, para quem é acadêmico, eu que coloquei no link que eu mandei para muitas pessoas, que vai ser um debate de um acadêmico, o Anderson Apolinário, com o comedor de farofa. O comedor de farofa sou eu. O comedor de farofa significa que eu não sou acadêmico, eu sou um simples mortal. Mas um simples mortal que sabe, ó, as minhas perguntas, vocês viram. A primeira foi a respeito... Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta foi o que o chifre pequeno faria tudo isso se tem prova que em 457 a.C. algum poder que pudesse ser identificado como Roma fez isso. Tá? A minha segunda pergunta, vocês vão ver que ela está incisivamente dentro da minha afirmação de que Roma não é o chifre pequeno. E o senhor Anderson Apolinário, que com certa empáfia para mim no privado, disse que ia me dar uma aula, ia mostrar o que é um debate acadêmico, me desculpa. Você está deixando muito a desejar. E olha só, isso não é falta de respeito com você, é constatação. Você acha que por você ter feito faculdade, você é melhor em tudo, ou pelo menos melhor do que eu em tudo. Então você vai tomar hoje uma aula do que é fazer debate. Tá? Você não sabe fazer debate.
Tá? E vou dizer, atacou Apolinário. Estou constatando que ele se propõe a defender que Roma é o chifre pequeno e não faz perguntas para provar que Roma é o chifre pequeno. Eu encerrei aqui, Ronaldo. Beleza.